presidente Bolsonaro ele vem há muitos anos combatendo algumas pautas, tentando implantar a escola cívico-militar, combatendo ideologia de gênero, escola sem partido, defendendo o programa Escola Sem Partido. Eu queria saber como é que anda esses projetos em Governador Valadares, aqueles que precisam ser criticados, aquelas pautas que precisam ser rebatidas ou combatidas e aquelas pautas também que precisam ser defendidas. Como é que como é que está o andamento dessas pautas em Governador Valadares? Porque a gente tem um posicionamento. Às vezes as pessoas acham que você ser conservador ou, por exemplo, no nosso caso do QG, nós somos extremamente radicais. Não, eu não quero que você pense da forma que você pensa. Eu não quero que você deixe de viver do jeito que você vive, ou você deixe de agir do jeito que você age. Eu só não quero que você convença, né, a que eu faça o que você faça, a que eu ajo do jeito que você age, ou seja, o que você é. Então, a defesa dessas pautas, por exemplo, a questão de gênero, né, o ponto que a pessoa decide pela mudança de gênero, pela escolha, é dela. Respeito, tá? Tenho conhecidos que não têm o mesmo gênero, não têm essa mesma opção que eu tenho, mas há um respeito de convivência, porque ninguém quer mudar ninguém. Agora, quando você interfere numa criança, num menino, numa escola, para que ele mude, para que ele altere, enquanto a família dele pensa diferente, aí a gente já começa a se posicionar diferente. Eu lembro, e citando isso, até o projeto Ser Escola Sem Partido, que tentou passar na Câmara, que não conseguiu, eles fizeram um arremedo, fizeram um enxerto, fizeram ali um amarrado e passou o projeto lá de qualquer jeito. Nós vamos voltar com ele. E eu lembro que em 2019, pós-campanha, o QG convocou no seu Face as pessoas para assistir aulas. Nós estávamos dando aulas de história. E eu me propus, a gente sempre fez durante a campanha, a dar aulas de história. Eu coloquei um tema lá, que eu queria dar uma aula de história sobre o que aconteceu nos anos 60, 70, com os regimes militares no Brasil. E nós fomos, na época, processados, né, por um grupo de Valadares, um sindicato de Valadares, por estar motivando, levando crianças a assistir essas palestras. Eram incapazes. Só que na mesma época, estava tendo uma manifestação nas ruas sobre a Previdência e as escolas estavam colocando crianças nas ruas. Nós fomos citados, nós fomos lá na Justiça responder, nós respondemos à altura, entenderam, a Justiça reconheceu a verdade, tá? Porque nós não provocamos ninguém, nós queríamos fazer propostas e eles viram aquilo como uma ameaça, porque nós colocamos lá que eles estavam levando as crianças para a rua, num dos nossos posts do Face, sem autorização dos pais. Por que nós colocamos? Você acha que nós tivemos isso na nossa cabeça? Não, os pais começaram a reclamar conosco, gente. Seu filho ia para a aula e daqui a pouco ele estava lá na Minas Gerais, fora Bolsonaro, fora Previdência, fora Reforma. Ele autorizou, um menino de 7, 8, 9 anos. Lógico que a gente ficou revoltado com aquilo. E aí na hora que nós colocamos isso aí, na hora que eles viram que eles estavam sendo atacados onde doía, né? Aí eles foram lá num post nosso, convocando uma aula, nossa, uma coisa... E nós fomos lá e respondemos que jamais a gente faz uma palestra que tenha presença de crianças. Até adolescentes, eles vão sempre acompanhados por adulto. Então, essas pautas que o Bolsonaro defende, nós vamos continuar defendendo. Desde que você se mantenha no seu propósito, no seu estilo de vida, na sua forma de viver, não nos interessa. Mas deixe as nossas crianças em paz. Não mude a ideia, não tente chamar de escola sem partido. Professor, eu sou professor. Eu desafio um aluno meu, falar que alguma vez eu parei, mesmo em plena campanha do Bolsonaro, eu fui com camisa do QG, ou parei para falar em favor do Bolsonaro, ou parei para falar da direita, eu só trato do assunto, da teoria. Pá, tá aqui, acabou. Eu quero que vocês, que a gente cumpra o nosso papel, ensine, educa. Para a criança, ela precisa disso. Todo o país, Coreia do Sul, Japão, quando passou por grandes guerras, dificuldades, investiu no ensino fundamental nas crianças. Nós, durante 30 anos aí, nós preparamos as crianças para serem um modelo dessa geração que está aí. Eu tenho medo desse modelo. Pelo menos, graças a Deus, que surgiu uma coisa nova e hoje estão dando um passo à frente e muitos estão conseguindo ter uma perspectiva de um futuro melhor. Resumindo, você não pode usar a política para ensinar crianças e adolescentes a pensar do seu jeito.
Com certeza. Isso é o que o Escola Sem Partido prega. É. Ensina sobre política de forma generalizada, porém, não a sua ideologia. Poxa, eu estou dando aula de história, eu estou falando de ciência política, eu estou falando do Príncipe, eu estou falando de Maquiavel. Olha que, para mim, seria um deleite. Ia ser uma maravilha eu pegar e falar, vamos pegar o Maquiavel e transformar ele num conservador, né? Que ele já tinha aquele caminho ali, as ideias dele. Vamos pegar essa sala aqui e jogar ela para a ideia que eu quero conduzir? Não, gente, você não precisa de fazer isso. Você vai falar simplesmente do personagem, do que ele propunha. E aí você vai provocar o seu aluno para que ele discuta com você o que ele pensa daquilo que você falou, do que ele pensa daquilo que você expôs, do que ele pensa daquilo que ele leu. Não você virar e falar assim, eu estou certo, você cala a boca, você fica quieto porque é a minha verdade. É isso que a gente luta. A gente foi muito mal interpretado na época do Escola Sem Partido. Silêncio, aquela mordaça de boca. Jamais eu quero que o professor se liberte, que tenha vontade, que tenha desejo, possa trabalhar, tenha um salário digno que nós nunca tivemos, né? Possa estar ativo, mas a manipulação política não, pessoal. Eu não posso parar uma aula minha para induzir o sujeito a pensar do jeito que ele quer. Qualquer princípio, ainda mais em academia, igual eu trabalho, graças a Deus eu trabalho numa instituição onde a fluidez de ideias se compartilham. Meus colegas de trabalho, tenho colegas de opiniões diferentes, a gente convive harmoniosamente. Isso é educação. Isso é educação prazerosa. Tá? Você pode ter ideias diferentes, você não pode manipular e induzir. Isso que é errado. Professor Adolfo, de todas as ações do presidente Bolsonaro nesses 1 ano e 8 meses de governo, tem alguma coisa que o senhor teria feito diferente? À frente do governo federal? Não, sabe por que não? Porque tudo que ele fez por alguma motivação. Nós sabíamos quando o Bolsonaro foi eleito que ele não iria lutar contra o Congresso, contra o PT. Vamos lutar contra o PT. Não, ele ia lutar contra todo um sistema. E até hoje as pessoas não entendem isso. Às vezes acontece um fato aqui no jornal, você vê nas missas, por que o Bolsonaro está juntando o Centrão? Pessoal, um sistema todo, se você não criar uma metodologia para você agir, uma forma de você agir ali dentro, para concluir, para dar continuidade àquilo onde você quer chegar, você vai ser minado. O sistema vai te minar. Você não vai ficar. Nós já vimos isso acontecer no Brasil. Então, tudo que ele fez foi motivado por algo. E eu acredito muito que ele tenha algo debaixo das mangas, que tudo que ele está fazendo ainda vai refletir algo muito melhor para nós. Tá? Nós vamos sair dessa pandemia, se Deus quiser, de uma forma, né? Eu sei que é terrível, eu sei que é crueldade, morreram milhares de pessoas, mas o que o presidente fez não é por maldade, não é por convicção política exacerbada, foi por simplesmente tentar mudar e ajudar, contribuir, né? E não, então eu não acho que nada que ele fez eu faria o contrário, porque a gente é motivado, Ellison, por um momento, a gente é motivado por ações espontâneas, e o Bolsonaro não tem jeito, é aquele sujeito. Ele foi eleito, o povo quis por isso. Então, quando você é motivado a fazer isso, às vezes naquela espontaneidade você faz. Não tem depois como você pensar, eu arrependi. Então, eu não deixaria de fazer nada. Na sua opinião, qual foi a ação mais positiva do presidente Bolsonaro até agora? Até agora, pode parecer uma questão populista, né? Pode parecer uma questão, o PT estava dando Bolsa Família. Foi a ajuda de custo que ele deu às pessoas que tem necessidades, que tem carência, porque eu mesmo nesse período de pandemia, eu montei uma loja, um comércio, né? Eu sempre quis empreender alguma coisa, estava eu e meu filho, montei e não deu certo, porque foi num período de pandemia. Só que eu vi perto de mim pessoas que não tinham o que comer, que não tinham como viver. Quando seu filho começa a chorar de fome, quando seu filho começa a pedir um biscoito, um leite, você não tem como dar, isso é cruel com o pai. Então esses R$600, esse dinheiro que ele deu a mais, para mim foi uma das melhores políticas que ele fez, porque atendeu, a gente sabe que veio, muita gente se beneficiou disso, sabe disso, e vai aparecer, porque vocês sabem que o TCU já colocou esposos, tem denúncias, tem gente devolvendo,
Então, esse dinheiro salvou muita gente da fome e da miséria. Professor Adolfo,